Imagina só essa cena. Um campo de batalha gigantesco, Kurukshetra. Bem no meio, um guerreiro famoso, Arjuna, conhecido por ser justo, corajoso. Mas agora, ele tá assim destruído por dentro. As mãos tremendo, sabe? Garganta seca. Ele olha pro outro lado e vê, nossa, a própria família, mestres e gente que ele ama. E a ideia de lutar, de ter que matar essas pessoas para cumprir o dever dele, causa uma dor, uma crise moral que, nossa, é avassaladora. Ele larga o arco e fala pro cocheiro dele, que é o próprio Krishna, eu não luto. Como que a vitória vale a pena com um preço desses? E essa angústia, né? Essa dor visceral do Arjuna, um homem bom, enfrentando um sofrimento que parece sem saída, é justamente o ponto de partida do Bhagavad Gita. É um texto clássico, claro, parte do Mahabharata, mas esse diálogo entre Arjuna e Krishna vai muito além da guerra em si. Ele mergulha fundo nas questões da existência. Qual o nosso papel? O que é certo fazer? E a pergunta que talvez mais toque a gente hoje, ecoando a dor do Arjuna, por que a gente sofre? E mais ainda, por que pessoas boas que tentam fazer o certo também sofrem tanto? Exato. Essa pergunta por que a gente boa sofre é algo que todo mundo se pergunta em qualquer época, né? E é isso que a gente vai investigar hoje, usando as ideias do Bhagavad Gita como nosso mapa. A nossa missão aqui é, tipo, desvendar essa conversa antiga, tirar dali as ideias-chave sobre de onde vem o sofrimento e como a gente pode lidar com ele, talvez até superar. Vamos seguir os passos dessa conversa, desde a natureza de quem a gente é, o papel das nossas ações, dos desejos, das forças que nos influenciam e os caminhos para achar equilíbrio, refúgio. O objetivo é achar aquelas pérolas de sabedoria, sabe? Que ajudem a gente a entender melhor essa experiência humana que é tão básica e muitas vezes tão doída. Tá, então Arjuna tá lá, paralisado pela dor. Qual a primeira coisa que Krishna fala pra ele? É algo prático, tipo uma dica de guerra, ou ele vai por outro caminho? Totalmente diferente. E é isso que já torna o Gita fascinante logo de cara. Krishna não dá um consolo fácil, nem estratégia. Ele vai direto no centro da questão, da identidade do Arjuna e, por extensão, da nossa. Ele diz algo tipo, você está se lamentando por quem não deveria. E aí ele introduz uma ideia radical. Nós não somos esse corpo que nasce e morre. Existe uma essência, a alma, o Atman, que é eterna. Nunca nasceu, nunca vai morrer. Indestrutível. Essa ideia de não ser o corpo é forte. Ele usa alguma metáfora pra explicar isso melhor? Pra gente conseguir pegar a ideia? Usa, sim, uma bem famosa, a das roupas. Krishna diz que, assim como a gente troca de roupa quando ela fica velha, a alma, o Atman, simplesmente descarta um corpo velho e desgastado para pegar um novo. O corpo passa por nascimento, doença, velhice, morte. Mas a alma, essa consciência essencial, não é afetada por nada disso. Não pode ser ferida por armas, queimada, molhada. Um comentário antigo de Sri Hayaru até reforça que o Senhor protege a alma mesmo quando o corpo se vai. Ah, entendi. Então, o primeiro passo para a gente entender por que sofremos, mesmo tentando ser bons, é perceber que muito desse sofrimento vem da gente se identificar com algo que é passageiro. Essa roupa que é o corpo. O medo de perder, da dor, da morte. Tudo ligado a isso. Precisamente. O ponto central aqui é uma mudança de perspectiva sobre quem a gente realmente é. Se a gente se vê só como corpo e mente, qualquer ameaça a eles vira motivo de uma angústia enorme. Mas se a gente começa a vislumbrar essa natureza mais profunda, permanente, a alma, o sofrimento ligado às mudanças do corpo e do mundo começa a ser relativizado. A dor pode até não sumir, mas a nossa relação com ela pode mudar. E muito. Não é negar a dor, mas entender a ligação dela com o que é impermanente. Faz sentido, como um primeiro passo filosófico. Mas e as nossas ações? A angústia do Arjuna era sobre agir, sobre lutar. O Gita fala muito de Dharma, que a gente pode entender como o nosso dever, nosso propósito, e de Karma, a lei de causa e efeito, né? Como que isso entra na questão do sofrimento? Principalmente quando nossas ações, mesmo as bem-intencionadas, parecem trazer dor. Esse é outro ponto-chave.
O Gita não condena a ação. Pelo contrário, agir é visto como inevitável, necessário. O problema, a fonte do sofrimento ligado à ação, está em duas coisas: o apego, o sanga, aos resultados que a gente espera dessa ação, e o desejo, kama, que motiva a gente a agir. Tem um verso fundamental, 2.47, que diz: você tem direito à ação, mas não aos frutos dela. Agir sem se apegar aos frutos. Nossa, isso parece muito difícil na prática. A gente quer que dê certo, né? Que as boas ações sejam recompensadas, que o bem vença. Claro, é natural querer isso. Mas o Gita descreve um ciclo meio perigoso. Ficar pensando nos objetos que a gente deseja leva ao apego. O apego gera o desejo forte. Se o desejo não é satisfeito, nasce a raiva. A raiva confunde a mente, e a confusão leva à ruína da nossa inteligência, da nossa paz. O desejo, principalmente o egoísta, é chamado de um inimigão, que cobre nosso conhecimento como a fumaça cobre o fogo. Quando a gente age só para satisfazer esses desejos, a gente fica preso nesse ciclo de ação, reação, expectativa, frustração. Uma pessoa boa pode sofrer horrores se estiver muito apegada ao resultado bom que ela espera. Quer dizer, então, que alguém pode fazer algo que é objetivamente bom, mas sofrer se tiver obcecada com reconhecimento ou com resultado específico que acaba não rolando? Exatamente, a motivação interna e o quanto a gente está apegado. Isso é chave. A solução que o Gita propõe é o que chamam de Nishkama Karma. É a ação feita como dever, da melhor forma possível, mas com um desapego interno quanto aos resultados. É como oferecer a ação para algo maior, ou para Deus, sem aquela ansiedade egoísta pelo que a gente vai ganhar ou perder. A imagem que ele usa é linda, a folha de lótus que está na água, mas nunca se molha. Quem age assim, com desapego, não se contamina pelas consequências emocionais e kármicas. Entendi. A grande lição aqui parece ser: não é a ação em si que prende, mas a nossa relação com ela, essa ânsia por resultados. Isso exige uma disciplina mental gigante, imagino. Mas o Gita também fala de outras forças que influenciam a gente, as 3 gunas. Como que elas entram nessa equação do sofrimento? As gunas. Elas são um conceito fascinante para entender por que a gente oscila tanto e por que o sofrimento às vezes parece vir do nada. São descritas como 3 qualidades, 3 modos da natureza material. Sattva, que é bondade, clareza, harmonia. Rajas, que é paixão, atividade, inquietação. E tamas, que é ignorância, inércia, escuridão. O Gita diz que tudo no universo material, incluindo nossa mente, nosso corpo, está sob a influência dessas 3 gunas. Elas estão sempre competindo, se misturando. E como cada uma delas contribui para o sofrimento? Até Sattva, que parece positiva? Ótima pergunta. Sattva, apesar de trazer clareza, bem-estar, também pode prender. Ela nos liga pelo apego à própria felicidade ou ao conhecimento que ela traz. Pode gerar um orgulho sutil, sabe? Eu sou feliz, eu sou sábio. Rajas é a energia da paixão, da atividade sem parar. Prende pela ânsia de fazer, de conquistar, de ter resultado. Gera cobiça, desejo que nunca se satisfaz, um esforço constante que, no fundo, leva à exaustão, à frustração, quer dizer, à miséria. É aquela inquietação que não deixa a gente parar. Faz pensar naquela sensação de estar sempre correndo atrás de algo, né? Mesmo sem saber bem o quê. E tamas, essa parece mais ligada direto ao sofrimento. Sim. Tamas é a qualidade da inércia, da ignorância. Prende pela ilusão, pela preguiça, pelo sono demais, pela confusão mental. Sob tamas, a gente perde o discernimento, pode achar que o errado é certo, fica apático, sem energia, sem clareza. Rajas e tamas, com essa inquietação e escuridão, são as fontes mais óbvias de sofrimento. A predominância de uma ou outra influencia nosso humor, nossas escolhas, até a comida que a gente prefere. E o nosso destino depois da morte, segundo o Gita. Nossa! Perceber a influência dessas gunas na gente já parece um passo e tanto.
Mas se a gente está sempre nesse jogo delas e elas prendem a gente de jeitos diferentes, como encontrar a estabilidade? Qual o caminho para lidar com essa montanha-russa interna e com as dualidades da vida que elas criam? O caminho proposto é cultivar a equanimidade. Samatwam é a capacidade de manter o equilíbrio por dentro, mesmo diante dos pares de opostos que a vida traz. Prazer e dor, sucesso e fracasso, calor e frio, honra e desonra. A pessoa que desenvolve essa equanimidade não se deixa levar pela euforia quando ganha, nem se desespera quando perde. Equanimidade. Ver prazer e dor com o mesmo olhar. Tratar amigo e inimigo igual. O Gita menciona até ver ouro e um pedaço de terra da mesma forma. Isso não soa quase desumano? Meio frio, talvez? Acontece fora não tira a gente do eixo. Isso exige prática, claro, controle da mente e dos sentidos, que o próprio Arjuna diz que é mais difícil que controlar o vento. Exige também entender que quem age no mundo não é a alma, o nosso eu verdadeiro, mas sim a natureza material, a prakriti, através das gunas. O sábio que chega nesse estado observa as gunas agindo, mas não se identifica com elas. Ele vê a mesma essência divina em todo mundo, do mais sábio ao mais simples. Então, o ponto não é eliminar as experiências de prazer e dor, mas mudar nossa reação a elas. Encontrar um centro de paz que não seja abalado por essas ondas todas. Exatamente. É reconhecer a dança das dualidades como parte do espetáculo da vida material, mas saber que a nossa identidade real está em outro lugar, assistindo a esse show sem ser totalmente engolida por ele. A pessoa boa sofre porque ainda está sujeita a essas ondas, a essas gunas, mas o caminho da equanimidade oferece um jeito de navegar por elas com mais sabedoria e menos perturbação. Além desse caminho mais, digamos, filosófico, do conhecimento, da equanimidade, o Gita dá uma ênfase enorme na bhakti, na devoção. Como que a devoção entra como solução para o sofrimento? A Bhakti, o caminho da devoção amorosa a Krishna, que representa o Divino Supremo, é apresentada como uma via muito poderosa e, de certa forma, mais direta para muita gente. Krishna garante que para quem fixamente nele, dedica todas as ações a ele e o busca como refúgio, ele mesmo se torna o libertador rápido desse oceano do nascimento e da morte, que é a causa raiz do sofrimento. A devoção traz um elemento de relacionamento, de confiança, de amor, que pode sustentar a pessoa nas dificuldades. E isso vale para todo mundo. Mesmo para quem não se sente perfeito ou puro. Porque muitas vezes o sofrimento vem justamente da culpa, né? Da sensação de que a gente não é bom o suficiente, que a gente falhou. E aqui a mensagem do Gita é incrivelmente acolhedora. E muito relevante para essa questão de por que pessoas boas, ou mesmo pessoas que nem se veem como tão boas assim, sofrem. No capítulo 9, Krishna faz uma declaração que é, assim, surpreendente. Mesmo que alguém tenha cometido as piores ações, se essa pessoa se volta para ele com devoção sincera, exclusiva, ela deve ser considerada justa, porque tomou a decisão certa. Ele diz que essa pessoa logo se purifica e alcança a paz duradoura. É uma promessa de redenção, de acolhimento, baseada na sinceridade da devoção. Nossa, isso é muito forte. Dá esperança mesmo quando a gente se sente perdido ou culpado. E tem aquele verso final famoso, né? Que muitos dizem que é a essência do Gita. Sim, o verso 1866, que é visto como o ponto alto do ensinamento, Krishna diz para Arjuna: abandona todas as formas de deveres religiosos e simplesmente rende-te a mim. Eu te libertarei de todas as reações pecaminosas. Não temas. Isso aponta para Sharanagati, a entrega total como o coração da Bhakti. É confiar completamente que, ao se entregar ao Supremo que o Gita descreve como o amigo e benfeitor de todos, a gente é cuidado e libertado desse ciclo que causa o sofrimento. Ok, então, percorremos um caminho bem longo desde aquela angústia inicial do Arjuna, né? Vimos que o Bhagavad Gita encara o sofrimento, inclusive de pessoas boas, justas, não como algo arbitrário, um castigo, mas como parte da condição humana na vida material.
Está ligado à nossa identificação com o corpo, que é temporário, aos nossos desejos, apegos e à influência constante daquelas qualidades da natureza, as gunas. Correto. E as soluções ou os caminhos para navegar e ir além desse sofrimento são vários. O autoconhecimento, entender nossa natureza eterna como alma, a ação desapegada, agir pelo dever sem ficar ansioso pelos frutos, cultivar a equanimidade, manter a serenidade diante das dualidades e, de forma muito poderosa e acessível, a devoção e a entrega confiante ao divino. Não é uma fórmula única, mas um conjunto de ferramentas e perspectivas, né? E o ponto de partida de tudo isso foi o sofrimento do Arjuna, a crise dele. Isso me deixa pensando aqui. E levanta uma questão importante para a gente refletir, né? Será que o próprio sofrimento, essa angústia existencial que pega a gente em vários momentos da vida, não é só um problema para resolver? Será que ele não pode ser, na verdade, um catalisador essencial, talvez, um chamado, como foi para o Arjuna, que empurra a gente para fora da zona de conforto e faz a gente buscar respostas mais profundas sobre quem somos, nosso propósito, o sentido da vida? Talvez o sofrimento, por mais doído que seja, tenha um papel inesperado nessa nossa jornada de crescimento. Fica aí para a gente pensar. Por hoje é isso, valeu por acompanhar. Deixe suas sugestões de livros ou temas e qualquer pergunta nos comentários. Curte, se inscreve e até logo.